Olá, meus queridos! Estou mais uma vez aqui com vocês e hoje eu trouxe novamente sistema linear. Mas, Átila, sistema linear mais uma vez? Sim, mas vejamos, nós falamos sobre classificação, nós falamos sobre resolução de sistemas de ordem 2 e de ordem 3, tanto já escalonado, assim como também ainda para ser escalonado, ou seja, utilizando o método do escalonamento. E agora nós vamos falar um pouco sobre a regra de Cramer, tá? Como é que funciona essa regra de Cramer? Ela é satisfatória? Ela serve? Sim, ela vai servir para você aprender a classificar primeiramente o sistema, tá? Se ele é SPD ou não, já consegue dizer se ele é possível e determinado, tá? Assim como também a resolução. Vamos ver como é que isso funciona? Então é o seguinte, caso 3x3, tá? Por que a gente vai falar do 3x3? Porque o 2x2 é a mesma coisa, tá? É bem mais simples até. Então veja, nós temos aqui as três equações, tá? Eu tenho aqui os coeficientes A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 e nós temos os termos independentes D, E e F. As incógnitas que são X, Y e Z, tá? Quem é o determinante D? Determinante, Átila. Sim, a gente vai calcular esse determinante. O determinante D, ele é formado, as colunas, tá? A primeira coluna pelos coeficientes do X, a segunda coluna pelos coeficientes do Y e a terceira coluna pelos coeficientes do Z, tá? Se isso der diferente de zero, o sistema ele é SPD. Se der diferente de zero. Ok. E se der diferente de zero, tem como a gente resolver usando a regra de Cramer. Veja, x vai ser dx sobre d. Y vai ser dy sobre d. E z vai ser dz sobre d. Mas quem é dx, né? Quem é dy e quem é dz, tá? Vai ser o mesmo determinante d, sendo que a gente vai substituir a coluna de cada incógnita, por exemplo, a coluna do x, dos coeficientes do x, nós vamos substituir pelo termo independente, a coluna do termo independente. Assim a mesma coisa com y, assim a mesma coisa com z. Depois a gente calcula x, y e z. Acho que ficou um pouco confuso, mas vamos olhar aqui no exemplo. Acho que com o exemplo vai ficar mais fácil você observar. Veja, eu tenho aqui o sistema, tá? Sistemazinho de 3x3. Ah, olha aí, eu separei aqui os termos independentes, tá? Porque eles vão servir muito. Então eu tenho aqui o determinante D, tá? Foi montado aqui, ó, 1, menos 1, 4, 2, menos 2, menos 1, menos 1, menos 3 e menos 1. Veja, tá? É muito bom, tá? Observar bastante isso, porque na hora da resolução você vai ter um pouquinho de dificuldade, tá? Se você não tiver atenção total. Veja o seguinte, o que é que a gente vai fazer? A determinante D a gente monta com os coeficientes das incógnitas, tá? Tanto x como y como z. Fazendo isso aqui, resolvendo esse determinante, tá? A melhor maneira que você achar, da melhor maneira que você quiser, por exemplo, eu faço muito por Sarri, tem gente que faz de outra forma, também pode usar Chió, ou seja, o teorema que você vai utilizar, a regra que você vai utilizar, aí tá? Cada um escolhe nesse momento, já que é de um outro capítulo e você também já aprendeu isso, tá? Fazendo essa resolução, tá? Para otimizar aqui, nós temos que deu menos 36. Opa, se é diferente de zero, então esse sistema ele é SPD e nós vamos usar aqui a regra de Cramer, ok? Mas quem é dx? Dx vai ser, substitui a primeira coluna, que é a coluna do x, pela coluna dos termos independentes, ó. Menos 5, menos 3, e 4, desculpa. Fazendo esse determinante também, a gente vai achar que é menos 36. Opa, então eu já consigo calcular quem é x. X vai ser dx sobre d, ou seja, menos 36 sobre menos 36, que é igual a 1. Já achei o meu x, ó. Y, então onde tem a coluna do y, a gente vai substituir pelo termo independente, ou seja, menos 5, menos 3 e 4, né, os valores do termo independente. E aí, fazendo também a resolução desse determinante, nós vamos achar que é 72, ou seja, quem é y? Y é dy sobre d, é 72 sobre menos 36, que é igual a menos 2. Ok? Da mesma forma, nós vamos fazer o z. Então, dz. Substitui a coluna do z toda pelos dos termos independentes, ou seja, menos 5, menos 3 e 4, que estão em destaque aí de azul. Tá? Fazendo esse determinante, a gente descobre que dá menos 72. Ou seja, quem é z? Z vai ser dz sobre d. Ora, se vai ser dz sobre d,
Então, vai ser menos 72 sobre menos 36, que é igual a 2. Ok? Solução: 1, menos 2 e 2. Veja que o x é o primeiro, o y é o segundo termo e o z é o terceiro termo, seguindo essa ordem. Ok? Ashley, então não tem grandes dificuldades não, né? O trabalho que a gente vai ter aqui é na resolução dos determinantes. Nós vamos ter que resolver 4 determinantes. Então isso complica um pouquinho. É só ter muito cuidado. Então no outro exemplo aqui eu já trouxe resolvido para vocês, também para mostrar alguns detalhes, né? A gente vai meio que resolver esse sisteminha aqui, tá? Ó, então eu vou diminuir aqui a tela para que a gente consiga visualizar melhor, tá certo? Vou colocar bem aqui no cantinho. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha o que foi que eu fiz aqui, tá? Até para otimizar aqui o nosso tempo, a resolução, tá? Observa que o sistema ele é de ordem 3×3, tá? Olha os termos independentes aqui já destacados, ó. Olha aí, ó. Já destaquei os termos independentes, né? Observa também, tá? Observa também que nós temos aqui um detalhe, tá? Que a minha determinante D, ela vai funcionar da seguinte forma, pegando só os coeficientes, tá? Cuidado, não coloca aqui os termos independentes. Então, vamos lá, os coeficientes 1, 1 e 3, menos 1, 2 e 1, 1, 4 e menos 2. Resolvendo esse determinante, ou seja, já aqui colocando, né, repetindo a primeira coluna, repetindo a segunda coluna, fazendo tudo bonitinho, indo primeiro na direção da diagonal principal, depois voltando na diagonal secundária, né, você vai observar que esse determinante deu menos 27. Então, a gente guarda essa informação aqui para a gente. Vamos dar uma guardada aqui, a gente vai guardar. Então, agora eu tenho um dx. Como é que eu vou calcular o dx, Atila? O dx você vai repetir o mesmo determinante, sendo que a única coisa que vai mudar é que no lugar da coluna do x, ó, aqui no D, a gente vai substituir pelos termos independentes, ou seja, menos 5, 4 e menos 3. Tá? Resolvendo isso aí, esse determinante você vai encontrar igual a 54. Eu utilizei aqui Sarri, tá? 54. Então, quem vai ser x? Ora, x vai ser igual a dx sobre d. dx deu 54. D deu menos 27. Então, x é menos 2. Muito bem, x é menos 2. Vamos fazer o mesmo procedimento, porém agora para o y. Então, vamos calcular o dy. Ora, veja aqui a colunazinha, ó. Olha aí a coluna do y, ó, sendo substituída por quem? Pelo termo independente, tá vendo? A mesma colunazinha. Fazendo esse determinante, eu vou observar pelo mesmo critério que esse determinante deu menos 81. Ou seja, quem é y é dy sobre d. Se é dy sobre d, então vai ser menos 81 sobre menos 27. Ou seja, 81 sobre 27, 3. Só que dá positivo, porque menos com menos dá mais. Ok? Então quer dizer que a gente repete a mesma coisa para o z? Sim, nós vamos repetir o mesmo procedimento para o z. Veja, quem é dz então? dz vai ser, olha aí a substituição, ó, a única substituição que vai acontecer aqui é que a coluna z vai ser substituída agora, tá, por menos 5, 4 e menos 3, que são os termos independentes. Fazendo também esse determinante, tem aqui uma coisa interessante, ó, deu zero. Mas acho que não podia dar zero. Opa, o que não poderia dar zero é o determinante D. Tá? Os outros determinantes, sim, pode dar zero. Não tem problema, tá? Não tem problema algum. Mas veja o seguinte, que ficou aqui, o Z vai ser quem? Já que o determinante é zero. Vai ficar zero sobre menos 27. Mas zero sobre menos 27, isso dá zero, né? Isso dá zero. Então agora, Átila, eu já sei quem é o meu terno ordenado. Ou seja, eu tenho aqui o menos 2, veja, menos 2 como x, né, o valor de x. Eu tenho o valor de y, que é 3, ó, o valor de y, que é 3. E eu tenho o valor de z, que é 0. Né? Então, esse aqui é o meu valor de z. Meu zzinho aqui, tá? Esse aqui é o meu valor de z, tá? O z é 0. Então, veja que fica tranquilinho de você entender, tá? De você resolver.
Vamos dar uma aumentadazinha aqui na tela. Então, veja o seguinte, tá? Pessoal, fica fácil de compreender, tá? Depois que a gente sabe resolver o dx, o dy, o dz e o d, nós precisamos de 4 determinantes, tá? E aí você vai fazer o x sendo igual a dx sobre d, descobre o x, o y, dy sobre d, descobre o y, o z sendo dz sobre z, ou dz sobre d, que é igual a zero. Tá? Fica fácil, faça com tranquilidade. Vamos resolver alguns exercíciozinhos aí. Você vai observar na página 215, tá? Então vou colocar bem aqui, ó, página 215 do livro de vocês, tá? Então vamos lá, tenta resolver algum exemplo. Na próxima aula nós vamos tentar tirar mais dúvidas sobre regra de Cramer ainda, tá bom? Para que vocês não saiam com nenhuma dúvida aqui. Antes de ver discussão de sistema, que é a parte discussão de sistema homogêneos, tá? Que é a parte também bem importante do nosso conteúdo, ok? Mais uma vez, fiquem na sua quarentena, né? Tentando fazer o máximo de exercícios, também das outras disciplinas, tá? Que a gente vai estar aqui para ajudar vocês, tanto aqui nas gravações de aulas, como nas aulas síncronas que estão acontecendo no período normal das suas aulas, ok? Um beijão para vocês e até a próxima aula.